Graça e paz, irmão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 18. Livro de Atos, no capítulo 18, dos versículos 18 até 22. Fechamento da segunda viagem missionária de Paulo. Atos, no capítulo 18, dos versículos 18 até 22, apenas 5 versículos. O texto diz assim: Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, ele disse: se Deus quiser, eu virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Curve sua cabeça por um instante, mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa porção da tua palavra lida. Clamamos que o teu Santo Espírito a ilumine os nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que tem, quando eu prego aqui no livro de Atos, versículo por versículo, é escolher quantos versículos nós vamos pregar, ou vamos falar sobre aquilo que na teologia é chamado de perícope. Escolher a perícope. O que é a perícope? É um texto que tem começo, meio e fim, e que tem um sentido que a gente chama sentido positivo, tem algum ensinamento. Essa é a coisa mais difícil que tem. Quando a gente prega a Bíblia e prega baseado num livro, capítulo por capítulo, até o fim, nós não temos problema no sentido de dizer, a próxima quarta eu vou falar sobre o quê? Porque está tudo lá, é só seguir o texto. Mas o problema é, qual é a porção de texto que vai ser falada? E esse texto que nós lemos agora, apesar dele ter apenas 5 versículos, dentro de um contexto maior, ele é muito significativo. E nesse momento é necessário a gente, de uma certa forma, até olhar o texto como se fosse um pouquinho de longe. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência. Muitos já, com certeza. Eu, pelo menos, tive essa experiência de ver um pedreiro sentando cerâmica. E quando você compra as pedras de cerâmica, elas vêm em umas dimensões 20 por 20, 46 por 46, 52 por 52 e assim vai. Cada cerâmica que você vai colocando, se a casa estiver bem certinho, ela vai sendo colocada uma cerâmica do lado da outra, bem organizadinho e tal. Só que é raro, irmãos, a não ser que essa casa tenha sido feita com todo o rigor de engenharia, é raro que fique justo as pedras em relação ao lugar que está sendo colocada. E aqui e ali, pelo menos aqui, os pedreiros locais, eles dizem que em determinados momentos é necessário colocar o que eles chamam de trincho. O que é um trincho? É um pedaço de cerâmica que é colocado para completar aquela parte que está vaga. Aí veja, se tirar, fica feio. Se colocar, você vê assim, também não é aquela estética maravilhosa, mas é uma espécie de conexão, tem que ter aquilo ali. E eu posso considerar, irmãos, que essa perícope de hoje é uma espécie de trincho dentro
de um bocado de pedra de cerâmica que a gente já posicionou. E você só vai ver o quão importante esses 5 versículos são, se eu lembrar com vocês o que foi que a gente já passou viajando com Paulo nas 2 viagens missionárias que ele já viveu. Irmãos, a primeira viagem missionária que Paulo fez está compreendida entre os capítulos 13 e 16 do livro de Atos. Dos capítulos 13 até 15, para ser mais preciso. O centro da viagem de Paulo foi a Galácia, chamada Galácia do Sul, e Paulo viajou de Antioquia da Síria para Seleucia, de Seleucia para Salamina, de Salamina para Pafos, de Pafos para Perge, de Perge para Antioquia da Psídia, de Antioquia da Psídia para Icônio, de Icônio para Listra, de Listra para Derbe, aí ele volta por Listra, por Icônio, Antioquia da Psídia, Perge, estabelecendo igrejas nesses lugares, de Perge para Atália, de Atália para Antioquia da Síria. Esses textos aí, ele teve momentos fantásticos, fenomenais, e nós já vimos tudo isso. Em forma de mapa, o roteiro da primeira viagem é esse aí. Não é pouca coisa, irmãos. É um trajeto muito grande, não é pequeno. Paulo viajou isso aí tudinho. Irmãos, nós já vimos a segunda viagem missionária de Paulo. Na segunda viagem, começa no capítulo 15, 16, e vai até o 18, que é aqui onde nós estamos. Veja as viagens que Paulo fez. De Antioquia da Síria para Listra, de Listra para Troade, de Troade para Filipos, de Filipos para Tessalônica, de Tessalônica para Bereia, de Bereia para Atenas, de Atenas, Corinto, de Corinto, Éfeso, de Éfeso, Jerusalém, de Jerusalém, retorna para Antioquia de novo. Segunda viagem missionária. O roteiro da segunda viagem missionária é isso aí. Irmãos, perceba que isso aí não é pouca coisa. É muita coisa. Quando a gente lê o texto, nós temos a impressão, não temos a nitidez de tempo, nem no que ele viaja, o quanto ele viajou, o quanto ele fez. E não é só isso, irmãos. Hoje, por exemplo, encerrando a segunda viagem missionária, aqui eu tenho o mapa total da viagem. O foco da segunda viagem foi Macedônia e Acaia. Ele sai de Éfeso até um porto em Cesareia. De Cesareia, ele sobe para Jerusalém, porque Jerusalém, geograficamente falando, é alto. Ele sobe para Jerusalém e sai de Jerusalém, retornando para Antioquia da Síria. Para que vocês tenham uma ideia de distância, esse pontinho aí, onde tem Cesareia, até aquele pontinho onde tem Jerusalém, tem aproximadamente 104 quilômetros. Agora faça o roteiro todinho. Paulo andou muito. Ele teve muitas experiências, muito tempo de chão, de estrada, levando o evangelho com muito esforço, com muito sacrifício. E nessas viagens, irmãos, Paulo pregava o evangelho, Paulo expulsava demônios, Paulo ia falando da libertação, da ressurreição de Jesus, mas ele também ia sofrendo pessoalmente. E muitos desses sofrimentos de Paulo, muitos deles nós não temos a noção, inclusive,
porque não tem como sincronizar com precisão os sofrimentos de Paulo em relação às viagens. Mas nós temos como saber o que foi que Paulo sofreu durante as viagens missionárias. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 até 27, isso são palavras do próprio Paulo. Veja o que foi que ele sofreu pela causa do Senhor. Versículo 23 diz: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu, ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Aqui é digno de nota, e os historiadores dizem que ninguém conseguia receber 40 açoites, que era o máximo, e era raro aqueles que permaneciam vivos. Ele recebeu 5 vezes conjuntos de 39 açoites de varas. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos. Veja onde foi que ele enfrentou perigos. Nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, chamado fogo amigo, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos com falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Isso é o relato de Paulo do sofrimento que ele teve quando das viagens missionárias. Aí, irmãos, o que é que acontece nesses 5 versículos? Uma coisa inusitada e que passa despercebido por muitos de nós. Um trincho teológico. Ele tem que estar ali como uma espécie de conexão para as demais coisas que acontecerão. É o fechamento da 2ª viagem missionária. E, de uma forma muito resumida, não se sabe por quê. Quem registrou, que foi Lucas, ele registra esse fechamento de uma forma muito resumida. Versículo 18, o texto diz assim: Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, ele rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Você está vendo aí o versículo 19? O versículo 18, aliás. Esse versículo 18 é muito interessante. Por quê? Paulo permanece em Corinto. Por que ele ficou em Corinto? Por causa do juiz, do magistrado de lá, Gálio, que foi positivo em relação ao cristianismo, em relação a ele. Então, ele aproveita esse momento, passa muitos dias em Corinto, pregando o evangelho, e ali uma igreja muito operosa, problemática, mas muito operosa, ela se levanta. Em seguida,
ele parte com Priscila e Áquila, que eram companheiros dele de profissão, porque os três sabem fazer tendas. Então, eles viajam com Paulo, indo para a Síria, e quando diz Síria, é porque Paulo já está no seu pensamento no retorno para Antioquia da Síria, para fechar o ciclo da segunda viagem. Só que, quando ele está viajando, ele faz um voto que é da cultura judaica, que está no livro de Números, e que é relatado pelos historiadores judeus, que é um voto de nazireado. Ele deixou o seu cabelo crescer, e no momento em que essas viagens estavam ocorrendo, ele não meteu a mão no seu cabelinho, e chegou a um certo ponto que, como um voto de gratidão a Deus, por tudo aquilo que ele tinha feito, ele executa esse voto de nazireado. Ele raspa a sua cabeça. E esse cabelo, ele vai oferecer aonde? Esse cabelo, ele vai estar onde? Irmãos, de acordo com a cultura local, ele vai levar esse cabelo para Jerusalém. É por isso que antes de voltar para Antioquia da Síria, ele vai ao Porto Internacional de Jerusalém, que no caso é Cencreia, vai para Cencreia, sobe para Jerusalém e depois retorna, para aproveitar as festas, para lá depositar, colocar diante do Senhor, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito por ele, e colocando lá os seus cabelos como voto de gratidão. Isso é um voto de nazireado. Ele ainda tem coisas da cultura judaica na sua vida, mas não é dominado por essa cultura. Ele o faz por liberalidade de coração. Mas é, no mínimo, inusitado que uma pessoa que sofreu tanto, a essa altura do campeonato, ele tenha no seu coração o sentido de, ao voltar para casa, depois de todas as igrejas que foram implantadas na primeira viagem e na segunda viagem, ele sofreu tudo aquilo que eu relatei para vocês, e agora ele está com o coração aberto para agradecer ao Senhor por toda a experiência, por tudo aquilo que ele viveu. É por isso, irmãos, que esse voto é tão importante, inusitado para a nossa cultura, mas é algo que precisa ser ressaltado. O coração de gratidão que Paulo tem é fantástico. Versículos 19 até 21. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, Paulo, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, ele disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E, embarcando, partiu de Éfeso. Irmãos, os irmãos se lembram do que aconteceu no capítulo 16 de Atos? Vou dizer. Paulo queria pregar em um determinado lugar, e o texto diz que o Espírito Santo disse: não, aqui não. Lembra disso? Aí no capítulo 16, lá mostra que ele, então tudo bem, vou pregar em outro lugar. Aí o Espírito Santo, não. Ele tem um sonho, um homem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e nos visita. Mas na cabeça de Paulo, Paulo não tinha esquecido ainda Éfeso, nem aquela região que ele deveria ter ido e não foi. Aí o que foi que Paulo fez? No retorno, antes de ir levar os seus cabelinhos lá em Jerusalém como voto de gratidão, ele deixa 2 discipuladores,
duas pessoas poderosas na pregação do Evangelho. Ele deixa 2 discípulos tampa no lugar aonde depois ele vai voltar para pregar. Ele é estratégico. Ele deixa Áquila e Priscila, implantadores de igreja, pessoas que ele discipulou de perto, pessoas que ele sabe que são frutíferas, deixou lá e foi resolver o seu problema, foi resolver a sua causa. Paulo deixou Áquila e Priscila e presume-se que eles vão conduzir pessoas a Cristo, vão formar núcleos de crentes. Paulo prega na sinagoga, como é de costume, porque era isso que ele fazia. Depois que ele prega, que ele mostra nas Escrituras, o povo pede, Paulo, fique conosco. Paulo mesmo diz, eu não quero. Ele não quis. Não é esse o momento. A cabeça dele está na gratidão. Ele tem que fechar o ciclo e voltar para Antioquia da Síria. E ele diz quem é que determina a agenda dele. A resposta é, se Deus quiser. Por que ele está dando essa resposta? Porque, irmãos, da vontade do coração dele para Éfeso, ele já tinha recebido 2 cartadas lá no capítulo 16. O Espírito Santo dizendo, não, doutor, não. Então agora ele é consciente, aprendeu com uma experiência, e ele diz, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. Aí o que foi que aconteceu? Ele embarca, partindo de Éfeso. E agora, versículo 22. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. Concluiu o seu voto. Tendo saudado a igreja, isso aí, em Jerusalém, agora ele desce para Antioquia, aproximadamente aí uns 400 e poucos quilômetros. Ele sobe agora para Antioquia. Uma observação. É possível que na sua Bíblia, no versículo 22, não tenha essa observação que eu coloquei ali em negrito. Um texto dizendo assim, foi logo para Jerusalém. Veja sua Bíblia no versículo 22. Procure, veja aí se tem essa indicação ou não. Algumas Bíblias não têm. Algumas Bíblias dão a entender que Paulo sobe para Jerusalém de uma outra forma. O texto em outras Bíblias é, subiu a igreja. Subiu por quê? Porque Jerusalém é mais alto. Algumas Bíblias tomam como base uns textos chamados textos majoritários. E nos textos majoritários existem a ajuda de copistas para facilitar a compreensão. Se na sua Bíblia, no versículo 22, existe a orientação de que ele foi, capítulo 18, versículo 22, se tem a orientação aí de que foi para Jerusalém, é porque a sua Bíblia tomou como base um texto chamado texto majoritário. E isso daí é uma inserção de um copista. Ele está explicando o fato. E, de fato, ajuda muito na compreensão. Ele desce em Sencreia, vai para Jerusalém e, em seguida, sauda a igreja em Jerusalém, volta para Antioquia novamente. Irmãos, hoje é bem pequenininho, que é só 5 versículos. Mas qual é a grande lição que nós temos hoje? 2 grandes verdades espirituais que eu gostaria de explorar com os irmãos. A primeira grande verdade, irmãos, é o espírito de gratidão que está na alma de Paulo. O voto de gratidão que ele faz. Baseado na sua cultura, raspa a sua cabeça e ele faz de um tudo, porque a distância não é pequena. Se ele tivesse viajado de Éfeso diretamente para Antioquia, tinha sido melhor. Ele tinha economizado mais aproximadamente 500 quilômetros de caminhada.
mas ele, no seu espírito de gratidão, ele vai até Jerusalém para cumprir um voto, agradecendo a Deus por tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele até esse momento. Um espírito grato, gratidão. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 5, os versículos 4 a 5. Eclesiastes, no capítulo 5. Eclesiastes, no Antigo Testamento, no capítulo 5, os versículos 4 e 5. Votos de gratidão. Eclesiastes, no capítulo 5, os versículos 4 e 5 dizem o seguinte: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. O tolo é aquele que não cumpre. Então, cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Um voto de gratidão a Deus. Irmãos, a grande maioria das pessoas, quando fazem votos diante do Senhor, eles fazem votos de barganha. É muito natural, embora não seja o melhor voto. A Bíblia mostra isso. No livro de Gênesis, no capítulo 28, em Betel, Jacó pediu a Deus por proteção. Senhor, me protege. E em voto, eu vou te dar 10% de tudo aquilo que eu tiver. Jacó faz um voto barganhando. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 20. Irmãos, Ana fez um voto diante do Senhor que foi do mesmo jeito, um voto de barganha. Como foi o voto de Ana? Ana queria um filho, orou, e qual foi o voto que ela fez? Senhor, se tu me der esse filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. E foi isso que aconteceu. Mas esse voto é um voto de barganha. Quer queira, quer não, a pessoa está dizendo assim: Senhor, se tu fizer isso assim, assim, assim por mim, eu vou fazer tal coisa. No caso de Ana, eu vou entregar o meu filho. O filho de Ana, Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mantém a promessa e escreve uma história fantástica por Samuel. Agora, o que eu quero trazer, irmãos, a nossa reflexão hoje, é que os votos de barganha com Deus, esses votos, eles não são muito honrosos, não. Me perdoe a franqueza. Voto honroso de verdade, de gratidão, é esse que Paulo faz. Agradecendo a Deus por tudo aquilo que tinha acontecido com ele até aquele momento. Paulo não está fazendo um voto do tipo: Senhor, eu já fiz 2 viagens missionárias, se tu estiveres comigo, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Não. Ele está agradecendo. Agradecendo por tudo aquilo que Deus tinha feito com ele, e ele agradece através de um voto. É muito mais honroso do que as barganhas que muitas vezes nós, na nossa humanidade, fazemos diante do Senhor. E não venha para mim dizer que você não faz, não, porque faz. Eu já atendi muitas pessoas dizendo assim: mas, pastor, eu fiz um voto a Deus, de que se ele fizer tal coisa por mim, eu vou ler mais a Bíblia. Olha o voto, olha a característica, olha a qualidade do voto que o camarada faz. Ah, se Deus fizer tal coisa por mim, eu vou ser dizimista. Olha o voto. Irmão, me perdoe, não há honra nesses votos. O voto honroso é esse que Paulo está apresentando. Voto honroso, Paulo escreve em Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Irmãos, eu rogo
pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício, entregue-se. Esse é o culto racional. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente. Um sacrifício de gratidão, fruto de um coração verdadeiramente agradecido, que tanto sabe ter bens e viver no alto, como sabe estar vivendo os piores momentos, como ele escreve a Filipenses, no capítulo 4. Sei ter fartura, sei passar fome. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um coração que reconhece quem Deus é e que agradece a Deus. Essa é a grande lição que esse pequeno texto nos traz hoje. Segunda grande lição que esse pequeno texto nos traz hoje. Paulo tinha aprendido que a agenda dele não era ele quem fazia, mas a agenda dele, quem deve conduzir é Deus. E quando o pessoal em Éfeso clama para ele ficar pregando lá na sinagoga, ele diz, não vou ficar. E ele responde, se Deus quiser, eu vou voltar aqui para estar com vocês. A agenda de Paulo está nas mãos do Senhor. Não sabemos o futuro, irmãos. É melhor deixar este futuro nas mãos de Deus e pedir que Ele faça a nossa agenda. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 4, dos versículos 13 até 15. Tiago, no capítulo 4, dos versículos 13 até 15. Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 a 15. O texto diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha a visão que a palavra de Deus nos traz para o dia a dia da vida. Irmãos, eu não estou negando que nós, como seres humanos, não tenhamos metas, nem planejemos a nossa vida. O fato não é esse. A igreja não prega isso e o cristianismo não se propõe a esse tipo de coisa. Eu tenho um planejamento muito sério. Todos os finais de ano, eu paro no mês de novembro, dezembro, para fazer uma revisão do que eu fiz durante o ano e planejar para os próximos 5. Isso, para mim, é uma rotina. Agora, eu não fico na neura de que se porventura, no meu planejamento, eu planejei uma coisa e o Senhor conduziu por outra, sabe o que é que eu faço, irmãos? Eu agradeço a Deus, porque pelo menos eu não fiquei parado. E o Senhor permitiu que eu andasse nas portas que Ele abriu para mim. Eu planejo, irmão, chegar no Japão.
Mas se porventura eu só tiver condições de ir a Guarabira, lá em Guarabira, eu vou agradecer a Deus. O fato é, eu sair do canto e sair para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos planejar a nossa vida, mas não podemos estar ansiosos se porventura as coisas ocorrem ou não ocorrem. Se você fez o que devia fazer e as portas estiveram fechadas, tenha calma, acalme o seu coração. Mais dia ou menos dia, essa porta poderá abrir. Irmãos, essa é a grande lição que o povo de Deus passou no deserto. Quando Moisés retira o povo do Egito, coloca a caminho da terra prometida, eles passam por um deserto, juntando a viagem inicial com a final, e os 38 anos que eles passam no deserto, dá 40 anos. 40 anos num trajeto que, tecnicamente falando, eles poderiam cumprir em 11 dias. Porque eles só podiam andar, irmãos, quando a nuvem do Senhor, que representava a sua presença, se levantava e saía, se fosse de dia, ou aquela nuvem de fogo se levantava e saía, se fosse de noite. O povo de Deus só andava quando a nuvem se deslocava. O fato não é andar e ter desenvolvimento. O fato é estar debaixo da vontade do Senhor. Você pode andar o mundo todinho, meu filho. Se foi fora da vontade do Senhor, é trabalho inútil. Agora você pode andar bem pouquinho assim, mas se aquele pouquinho que você andou é fruto da vontade do Senhor para a sua vida e é para a glória dele, esse pouquinho que andou, ele é tão produtivo. E é tão bom caminhar com o Senhor. Nós precisamos ter sensatez, realismo, precisamos ter humildade e precisamos ter no nosso coração paz. Se não for assim, irmãos, nós vamos ter muitas dificuldades na vida. A ansiedade vai tomar conta do nosso coração. E a gente vai travar, não vai poder fazer absolutamente mais nada. O que Paulo me ensina hoje? Agradecer. O que é que Paulo me ensina? Reconhecer que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Quando a porta abrir, irmãos, a gente vai. Se ela está fechada e foi Deus quem fechou, quando Ele fecha, não tem quem abra. Agora, uma coisa também é certa. Quando Ele abre, não tem quem feche. Então, irmãos, vamos descansar no Senhor. E hoje eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo a Deus. Mesmo reconhecendo que muitas vezes algumas coisas nos incomodam, metas que não foram batidas, portas que não foram abertas, situações que ainda não foram resolvidas. Mas louvado seja o nome do Senhor, conseguimos chegar de cabeça erguida até aqui. Irmãos, de uma forma muito especial hoje, eu gostaria de orar agradecendo a Deus, juntamente com os irmãos da igreja, pela irmã Nil, que nós temos orado aqui. Irmãos, que grande milagre. Ela fez a sua cirurgia. O médico que a acompanha, porque o natural da cirurgia que ela fez, depois é fazer quimioterapia e radioterapia. O médico que a acompanha simplesmente não entendeu. E não entende até agora, porque ela não vai precisar fazer nenhuma coisa nem outra. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos muito a agradecer. Depois de 2 anos, com muitas de nossas rotinas tendo sido afetadas pela questão
da pandemia, que não acabou ainda. Não está zerado. Vai se transformar como um H1N1, esse tipo de coisa que a gente já está vivendo. Vai ter que estar tomando essa vacina aí constantemente. Tomei uma dose recentemente. Infelizmente, eu tomei da AstraZeneca. A AstraZeneca é aquela que vem com... Ela vem com a amostra grátis da Covid para você, né? Ou injeção terrível. Ainda fiquei meio baleado. Eu já tinha tomado 2, tomei a terceira. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos motivos para agradecer. Sabe o quê? Vou dizer. Semana passada, de terça até sábado, foi realizado nessa igreja aqui uma escola bíblica de férias com crianças. Não teve acidente nenhum com criança. Você pensa que as crianças de hoje é como da minha época? É. As crianças de hoje, irmãos, na minha época, quando tinha EBF, o que tinha a gente comia. As crianças de hoje, na ficha delas, é por isso que na EBF tem que ser com ficha para a gente poder planejar aqui, se organizar. Tem delas que tem, pergunta-se o que é que não tem de alergia. Parece uma ficha clínica. Alergia à lactose, alergia à ervilha, alergia não sei o quê, alergia não sei o quê, alergia não sei o quê. E tem os lanches. E aqui, irmãos, graças a Deus, nenhuma das crianças que comeu o lanche aí teve algum problema de saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou além. Segurança. Nós tivemos escola bíblica de férias aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não teve assalto aí na frente da igreja. Nem entrou ninguém aqui para fazer o mal. A escola bíblica de férias foi feita paralela com o cursilho feminino. A igreja estava cheia, muitas atividades e com pouco controle no que diz o aspecto de segurança. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque não aconteceu nada. E as crianças foram impactadas pelo Evangelho. Tem umas pendenciazinhas para resolver, como tudo se tem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi feita a escola bíblica de férias. E crianças foram abençoadas. Você pensa que não tem motivo para agradecer, não é? Tem. Foi realizado um cursilho feminino nessa igreja, com mais de 90 mulheres. Eu orei por esse cursilho nos bastidores. Todas as vezes que eu orava pelo cursilho, eu terminava o dia com o meu corpo todo doído. E eu entrava em contato com o Expedito. Expedito, o que é que está acontecendo? Estrada, pastor, as estradas péssimas. Por causa da chuva. Muita dificuldade de estrutura. Problemas surgiram. Mas era dando problema fora. E lá dentro o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração das mulheres. Se não me falha a memória, mais de 30 mulheres. 30 aí? 36 mulheres. Declararam que o Senhor Jesus é Senhor de suas vidas, no espaço de 96. Você acha pouco, é? Louvado seja o nome do Senhor. Era para a gente agradecer se fosse uma só. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, livramento.
Meu cunhado Ítalo falou aqui, um livramento que sua esposa teve hoje. Você pensa que é simples, é? Simplesmente 2 assaltantes numa moto. Questão de segundo. Ela saiu, os assaltantes assaltaram outra pessoa, não assaltaram ela. Questão de segundos. Segundos. Livramento. Você acha que a gente não tem o que agradecer, não é? Um espírito de gratidão. Agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor. E é isso que eu gostaria de pedir aos irmãos. Eu sei que existem muitas coisas que não foram resolvidas. Existem muitos problemas que ainda estão pendentes. Existem muitas questões na nossa vida que muitas vezes carece da graça do Senhor. Temos decisões para tomar. Precisamos da sabedoria do Senhor. Mas eu gostaria de perguntar, de instigar você mesmo. Você não tem nenhum motivo para agradecer a Deus no seu coração? Só em estar vivo, né, irmã? Você pode me ajudar aqui. E eu gostaria, irmãos, de orar com os irmãos. Agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Aniversário. Mais um ano de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho tanta coisa para agradecer, irmãos. Tanta coisa para agradecer. Tanta coisa para agradecer. E se você reconhece no seu coração que você tem alguma coisa que nessa noite você gostaria de declarar, dizer assim: Senhor, eu te agradeço por tal ponto. Gostaria de desafiar você a, no lugar onde você está aí, você se levantar e orar juntamente comigo. Osanã, o teclado está com mute. Chegou não. Chegou não. Tem não. Aí é ruim. Então, meu filho, muito obrigado, viu? Valeu a pena. Já? Tem ninguém aí não, né? Chegou? Chegou. Bote ré maior. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos orar. Agradeça a Deus. Senhor, a nossa alma te bendiz nessa noite. Tudo que há no mais profundo do nosso ser, bendito o teu santo nome. Glória a Deus. Nós te bendizemos, Senhor, e que não esqueçamos de nenhum dos benefícios do Senhor para conosco. Senhor, tu és o Deus que perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados. Meu Deus, meu Pai, tu és o Deus que cura as enfermidades, que ainda confunde os médicos. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela recuperação que o Senhor tem dado à tua filha Nil. E quero colocá-la nas tuas mãos e te pedir, Deus, que o Senhor trate a sua alma, o seu interior. Senhor, tu tens nos sustentado. Tu tens nos sustentado diante de tantas dificuldades. Senhor, tu tens renovado as nossas forças. E eu quero te pedir, Deus, nessa noite, do mesmo jeito que tu faz com a águia, renova as nossas forças nessa noite. Senhor, nossa alma te glorifica. A igreja glorifica o teu nome. Senhor, tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Tu nos resgataste das mãos do inimigo. Senhor, tu tens acompanhado as nossas angústias. Senhor, tu és a nossa força nas nossas tribulações, Senhor. Tu tens sido o nosso amparo, tu tens sido a nossa esperança. Tu és a rocha da nossa salvação. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos mais gratos a Ti. Senhor, que a nossa alma reconheça aquilo que o Senhor tem feito por nós, com toda a força do nosso ser. Meu Deus, meu Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de interceder com os irmãos pelo acampamento dos adolescentes. Colocar esse acampamento diante do Senhor. Jovens e adolescentes, que eles possam crescer em intimidade espiritual diante de Deus. Que eles possam ter experiências significativas com o Senhor naquele lugar. Te agradecemos. E nós precisamos agradecer ao Senhor pela possibilidade que nós temos de servir a Ele, mesmo sendo servos inúteis. Nós queremos agradecer a Deus pelo senso de dever cumprido. As coisas tendo acontecido não por causa de nós, mas por causa da graça do Senhor. E eu vou interceder juntamente com os irmãos. Vamos orar pelo acampamento dos adolescentes. Pai eterno, nesse momento, Senhor, nós queremos levantar um clamor pelos jovens e pelos adolescentes da nossa igreja. Eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, um acampamento de adolescentes, que esses jovens, eles possam ter um encontro com o Senhor de intimidade. Te revela, Senhor, de forma poderosa a cada um deles. E que essas experiências possam servir para eles a sua vida inteira. Te revela a eles, Senhor, de forma profunda. Meu Deus, meu Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos essa igreja, as famílias aqui representadas. Colocamos nas tuas mãos a família de Ingrid, que o teu Santo Espírito, que é o Consolador, possa consolar essa família. Meu Deus, meu Pai, nós intercedemos como igreja do Senhor, nesse momento,
nós queremos te agradecer, porque orações são ouvidas neste lugar. Louvado e agradecido seja o teu nome. Muito obrigado, meu Pai. A igreja ora no nome de Jesus. Ela diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.